Estamos de volta com o programa que traz a Galeria do Rock e suas histórias com o fundador do Espaço, Antônio Souza Neto, o Toninho da Galeria do Rock. E com a Procuradora-Geral da Câmara Municipal de São Paulo, doutora Maria Nazaré Lins Barbosa. E a gente sabe que a Galeria do Rock está dentro da história, como a gente já falou anteriormente. Mas antes dela, já tinha a Galeria 24 de Maio. Então, Toninho, você como fundador, de fato, da Galeria do Rock, o que aconteceu antes disso? Como é que se chegou à Galeria do Rock, de fato? Na verdade, posso contar um pouquinho mais de história antes disso? Opa! Como é que se formou esse prédio, que é uma referência, né? É uma história interessante também. Em meados da década de 50, no início do rock and roll, né, um prefeito aqui chamado Toledo Pisa, em 57 mais ou menos, ele criou uma lei de incentivo para poder abrir mais espaço, porque naquela época não existiam shopping centers. Nós vivíamos sob a égide da cultura europeia, que era a cultura do chapéu, gravata, né, ao cinema, aos teatros. São Paulo era uma verdadeira Londres, uma verdadeira Paris. Né? São Paulo era aquele encanto ainda da cultura europeia. Esse prefeito, vendo que existia uma demanda reprimida muito grande, ele criou esses espaços para poder comportar a grande demanda de alfaiates, camiseiros, calceiros, pessoas especializadas, porque não existia o prêt-à-porter. Então, esse prefeito visionário abriu espaço, porque tudo acontecia na cidade. Era muito elegante você estar na cidade. Os almoços, os jantares, as casas de chás. Era encantadora, né? Os médicos, os grandes alfaiates estavam lá. Só que não se comportava mais. Quando ele criou essa lei de incentivo, foi exatamente no momento de transição. A galeria, com esse incentivo, a galeria foi criada em 1963. E o escritório que construiu isso daí é o escritório do Alfredo Matias. Aliás, muitos vereadores não conhecem esse Alfredo Matias. E não sabem que o Paço Municipal da cidade de São Paulo foi também feita por ele. E o Paço Municipal da cidade de São Paulo, poucos sabem onde é. Poucos vereadores sabem, que eu sempre provoco, né? É exatamente esse espaço que nós estamos. Ele criou esse espaço, ele criou esse mesmo arquiteto e fez disso aqui uma referência para a nossa cidade também, né? Porque é um prédio modernista, é um prédio que é uma referência para a cidade também. E a galeria, nesse período, ela era muito pouco frequentada. Quando se vendeu, vendeu-se do dia para a noite, porque foi um sucesso. Era um prédio no centro da cidade, com escada rolante, com arquitetura europeia. Vendeu-se rapidamente. Só que, nesse momento, houve uma transição. Né? Nós saímos do prêt-à-porter, na parte das vestimentas, e fomos para o pronto para vestir. Né? E nessa transição vieram mais de 100 alfaiates na galeria. Então, os primeiros frequentadores foram alfaiates. As pessoas que faziam tintas técnicas, pinturas, essas coisas todas. E não conseguiu lotar a galeria. Ficaram umas 10, 20 lojas fechadas até a minha entrada, até quando eu entrei, em 93. Só para vocês terem uma ideia. Então, foi uma subocupação. Por que foi uma subocupação? Porque a cidade começou a sair do centro. Né? O nosso centro financeiro, que era Boa Vista, acabou indo para subir a Augusta, foi para a Paulista, né? Posteriormente Berrini e Jardins. E esse mesmo arquiteto também fez o primeiro shopping center do Brasil, que é o Shopping Center Iguatemi. Então, só para te responder essa pergunta. Então, nesse período, houve uma transição de baixa ocupação, de péssima ocupação. O centro foi ficando abandonado. A grande maioria dos prefeitos não olhavam a cidade com o valor que ela merecia e foi sendo esquecida. E o centro foi ficando cada vez mais degradado. Passaram gerações e gerações e sempre degradação, e até chegar no meu período, no final da década de 80. Estava totalmente degradado. É um espaço aí que entravam as brigas, as confusões, porque qualquer um frequentava, entravam, saíam. E aí nós decidimos montar uma associação para tirar o antigo síndico, que era um delegado de polícia, uma pessoa, um gentleman, um cavaleiro,
mas achava que administrar uma coisa dessa era só fazer a soma de entrada e saída, a soma contábil, e não é. Um espaço desse, né, como ele tinha já uma vertente forte para a música, era você administrar a cultura, fazer um marketing, fazer todo um ensaio que nós fizemos, né? Então a música surgiu nesse período. Nesse interim, a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que era na frente da galeria. Do lado da São João, né? Que a galeria tem um lado da São João, outro lado da 24 de maio. Exatamente. E desse lado da São João tem essa igreja, e esses rapazes, esses filhos, né, dos membros da igreja, não tinham onde ir. Aí iam para onde? Num lugar bacana, tinha escadas rolantes, entravam na galeria e lá ficavam. Aí começaram a surgir uma coisa muito interessante, a força da música do negro, que vinha da influência americana, né? Aí começaram a fazer aqueles cabelos Black Powers, tem remanescentes até hoje lá. Começaram a fazer as becas, que eles chamavam as calças boca de sino. Tinha uma loja lá, Luiz de Calçados, ele vendia os mocassins, branco, meio... E o samba rock. Salto Carrapeta. Santos com salto carrapeta. Essas histórias que os paulistanos conhecem. E essa história é a história paulistana. Então, nós estamos trazendo aqui um pouco da identidade paulistana que nós perdemos. Sem dúvida, sem dúvida. Nós perdemos. Então, é um resgate. Nesse sentido, ela dá a sua contribuição como resgate histórico e da própria identidade de São Paulo. Quando nós entramos, o conhecimento que as pessoas tinham de Galeria 24 de Maio, né? Porque essa meninada que eles falavam, onde você fez essa beca aí? Essa beca, eu fiz ela na Galeria 24 de Maio. E esse cabelo Black Power aí, da hora? Pô, lá na Galeria 24 de Maio. Pô, mas que legal, então esse mocassim também na Galeria 24 de Maio. Então, quer dizer, isso foi ficando no inconsciente coletivo das mídias todas. Galeria 24 de Maio, Galeria 24 de Maio. Até hoje eu brinco com alguns que falam, fazer uma matéria na Galeria 24 de Maio. Eu falo assim, já sei a sua idade. Você já tem uma idade que eu já desconheço. Por quê? Porque parou naquele período. E em 93 nós entramos, né? Conseguimos fazer associação, entramos em 93. E em 94 teve uma matéria da Vejinha, posso falar o nome? Da Vejinha. Da Vejinha. Eu fiz jornalismo na Casper Libero também. E alguns colegas nossos, estou lindo, fazendo um trabalho lá na cidade, vamos lá tentar ajudar ele. Aí vieram 2 repórteres e falaram, mas o que você está fazendo aí? Eles fazer só uma pontinha. Acabaram fazendo 8 páginas. Caramba. Aquelas 8 páginas, eles contaram toda a história do movimento black, do movimento do hip hop que estava embrionando, né? Então a gênese da cultura hip hop foi lá dentro. O Nelson Triunfo, que é um dos grandes MCs, né? Ele sempre fala, aqui é o meu escritório, aqui é a minha casa, foi aqui que eu comecei. O DJ 1, né, que influenciou tanto a minha família, que o meu filho também, o meu sobrinho se tornou DJ, é o DJ Boy, super conhecido hoje em dia, influenciado por essa coisa do DJ 1, que ele foi lá, trabalhou conosco, frequentou a galeria. Hoje ele tem mais de 250 milhões de views nesse coração gelado que ele produziu. Uma coisa absurda, né? Mas também por influência da galeria. Então, ainda não tinha essa força da Galeria do Rock. Quando saiu essa primeira manchete, Galeria do Rock, eu estava fazendo pós-graduação em administração e marketing. Eu falei, opa, vamos brincar com isso? Caramba. Tá. Eu coloquei, criei a minha empresa com essa denominação e tem meu CNPJ exatamente nesse nome e fomos em frente. Mas nunca proibimos. Todos podem usar o nome, todos podem usar a marca. É liberada para todos poderem fazer e se potencializar. E acabou, a partir daí, nas primeiras semanas era assustador, né? Porque os ladrões assaltavam nas ruas, roubavam e entravam lá dentro para a terra de ninguém. Lá tinha até um armeiro lá, o Chapina, e ele consertava armas, vendia armas, assim, como se fosse uma coisa muito natural. E os bandidinhos assaltavam e iam lá. Inclusive, um antigo zelador falou assim, Toninho, tá vendo aquele rapaz ali? No segundo dia, quando desceu eu e meu amigo conselheiro Chicão, né? Ele falou, Toninho, que coisa que nós fizemos, que loucura, cara. Aí o zelador chegou e falou assim, tá vendo aquele cara ali? Ele matou aqueles 2, aquele taxista ontem, e aí estão aí trocando dinheiro. A gente convivendo com aquilo. Quer dizer, ao nosso lado. E aí vem tudo aquilo que você já falou anteriormente, frio, né? Então tem que ter um sangue frio para poder assustar. E a partir daí começamos a fazer. Fizemos até uma parceria com o Sesc, Danilo Miranda, fizemos lá
os DJs lá no subsolo, bandas de rock tocando no primeiro andar, no segundo andar. Então foi uma loucura, assim, das 50, 60 lojas que mal funcionavam, começou a se multiplicar. Multiplicou de tal maneira assim que foi assustador. Aí veio a Globo, fez uma matéria no Fantástico, o Maurício Cubruzzi, que fez a matéria, inclusive, ele foi a primeira momento que ele falou assim: olha essa nau, essa aqui é uma nave espacial que nós vamos navegar por todo o universo, né? E deu 15 minutos, aquilo deu uma explosão de mídia depois, que aí, em 2 anos, a galeria toda estava ocupada. Puxa vida, foi uma coisa assim, sutil, né? Mas que aconteceram assim na nossa cara. E as músicas acontecendo. Aí tivemos que, obrigatoriamente, alguns anos depois, criar o Instituto Cultural Galeria do Rock, para poder direcionar essa referência de cultura que acabou se tornando. Que coisa. Porque começou a vir bandas internacionais, as grandes mídias que amaldiçoavam, né, o rock and roll, né, porque a nossa sociedade é uma sociedade católica, cristã, né? 90% do povo brasileiro ainda é cristão, né? Com todas as linhas evangélicas, católicas, e eles abominavam aquilo, né? Piercing, tatuagem, o que é isso? Isso não pode acontecer. Eu brinco até, né, que nem Mao Tse Tung fez uma revolução cultural como a Galeria do Rock fez, que colocou tudo isso na mídia em geral. Hoje em dia todo mundo tem tatuagem. E isso tem que ficar marcado, por isso que eu digo, né? As histórias muitas vezes são contadas aqui na TV Câmara e muita gente não imaginava que fosse dessa forma. Então o Toninho contou aqui uma história muito legal e hoje, sem dúvida nenhuma, é um marco, é uma referência da cidade de São Paulo, não só de São Paulo. A doutora acabou de falar, né? As pessoas vêm de outros estados também para conhecer a Galeria do Rock. Uma pena que o nosso tempo acabou, Toninho. Mas a história foi fantástica e eu acho que é bem aquilo que o programa se propõe, né? A contar histórias da cidade. Então, quero agradecer demais você, Toninho, viu? Também a doutora, sem dúvida nenhuma, a doutora Maria Nazaré, está sempre conosco aqui. Agradeço também a você que nos assistiu, hein? E uma coisa muito importante, se você quiser rever esse ou qualquer outro de nossos programas, acesse sampaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP e nos acompanhe também em nossas redes sociais. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Até o próximo programa.